Claudia Belén de Oliveira, analista de Comercio Exterior de la Coordinación General de Importación del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, quien nos presenta el día de hoy el tema proceso de importación. Recibimos entonces con un fuerte aplauso a la señora Claudia Belén de Oliveira. Bom dia a todos. Me chamo Gláucia Belém de Oliveira, trabalho na Coordenação Geral de Importação do Departamento de Operações de Comércio Exterior, que faz parte da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Vou falar um pouco sobre o tratamento das importações brasileiras, especialmente dos procedimentos administrativos que fazem parte do processo de importação no Brasil. Primeiramente, gostaria de falar das etapas básicas do processo de importação no Brasil, né? Então, obviamente, tudo se inicia com a negociação entre o importador e o exportador, que vão definir o produto que está sendo negociado, forma de pagamento, outros detalhes da negociação. Um dos passos principais, iniciais do processo, é saber qual é a classificação daquele produto na NCM. Mas o que é NCM? A NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, que separa em grupos alguns produtos e existem códigos de 8 dígitos para esses grupos de produtos. Esses 8 dígitos da NCM são baseados no sistema harmonizado. Então, os 6 primeiros dígitos são do sistema harmonizado e os 2 últimos dígitos desse código foram acrescentados em função dos interesses do comércio regional. Tá? Então, o código NCM é um código de 8 dígitos que fazem a classificação, inclusive fiscal, dos produtos que serão importados para o Brasil. Há várias formas de se buscar saber qual é o código da NCM daquele produto que está sendo negociado, né? Uma das formas de se descobrir qual é o código em que está enquadrado aquele produto é por meio da página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento. Então, aqui no número 1, tem o endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento, que é o www.mdic.gov.br. Na aba de Comércio Exterior, pode ser consultada a lista da TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Essa lista traz não só os códigos da NCM, como também a descrição relativa a cada código e o imposto de importação que será adotado na importação daquele produto para o Brasil. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma das páginas da Tarifa Externa Comum, da TEC, que pode ser encontrada também no site do Ministério do Desenvolvimento. Um outro passo que deve ser seguido no processo de importação é a habilitação no Siscomex. Mas o que é o Siscomex? O Siscomex é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. É um sistema informatizado que reúne os documentos eletrônicos relativos a comércio exterior. Então, o documento relativo a uma operação de importação para o Brasil deve tramitar por meio do Siscomex. Por meio desse sistema, os importadores brasileiros fazem seus pedidos relativos às operações de comércio exterior e os setores responsáveis do governo para análise daquele pedido também podem se manifestar por meio desse sistema. Então, o importador brasileiro necessita se habilitar ou então ter um representante seu habilitado para acessar o Siscomex, para poder registrar os seus pedidos no Siscomex. Então, as características do Siscomex é facilitar o processo administrativo e aduaneiro,
permitiu os controles paralelos diminuindo o volume de documentos, permite fazer o acompanhamento de toda a tramitação do processo de importação. E esse módulo de importação do Siscomex foi implementado no Brasil em janeiro de 1997. Então, sabendo qual é a classificação do produto, o seu código na NCM, tendo habilitação no Siscomex, o importador brasileiro pode consultar o tratamento administrativo da sua importação. O que é isso? O que é o tratamento administrativo da importação? Tratamento administrativo vai dizer para o importador se aquela importação está sujeita a licenciamento ou está dispensada de licenciamento. Dispensada de licenciamento significa que a mercadoria pode ser importada para o Brasil e o importador brasileiro vai ter que realizar tão somente o despacho aduaneiro de importação, que é de responsabilidade da Receita Federal e será tratada pelo nosso colega posteriormente. Por outro lado, se a importação pretendida for sujeita a licenciamento, há necessidade de um importador brasileiro registrar uma licença de importação e obter a autorização dessa licença antes de realizar o despacho aduaneiro. E essa licença de importação ela pode ser tramitada de duas formas, de forma automática ou não automática. O licenciamento automático pode ser realizado a qualquer momento, desde que seja antes do despacho aduaneiro. Ele pode ser, inclusive, ser feito após o embarque da mercadoria no exterior. O prazo que os setores do governo, os organismos do governo têm para se manifestar quando se trata de licenciamento automático é de até 10 dias úteis. Por outro lado, se a importação estiver sujeita a licenciamento não automático, o pedido de importação deve ser autorizado antes do embarque da mercadoria no exterior. Então, o importador brasileiro não pode mandar embarcar a mercadoria antes de ter a aprovação da licença de importação, se essa importação tivesse sujeita a licenciamento não automático. E nesse caso, o prazo para os setores do governo brasileiro se manifestarem sobre aquele pedido de importação é um pouco maior. É de até 60 dias corridos, mas, logicamente, todos os setores do governo envolvidos na análise desses pedidos de importação trabalham no menor tempo possível para se manifestar em relação ao pedido, para a tramitação levar o menor tempo possível. Bom, na página eletrônica também do Ministério do Desenvolvimento, pode ser encontrada a consolidação das portarias SECSEX. SECSEX é a Secretaria de Comércio Exterior, ela é um órgão gestor dos órgãos anuentes, daqueles setores do governo que atuam na fase de licenciamento, e também é um setor que trabalha com a análise da licença de importação. Então, a Secretaria de Comércio Exterior tem esses dois papéis no processo de importação. Ser gestora da etapa administrativa, que é relativa ao licenciamento de importação no processo, e também analisar pedidos de licença de importação. Então, nessa página do Ministério do Desenvolvimento, pode ser encontrada a portaria SECSEX, número 23 de 2011, que reúne as regras administrativas envolvidas no licenciamento de importação e alguns detalhes operacionais sobre o procedimento operacional do processo de licenciamento de importação. Então, de forma bem simples, como tratar o processo de licenciamento? Se uma importação para o Brasil requer licenciamento, há necessidade de o importador brasileiro registrar uma licença de importação. Essa licença será analisada por um funcionário do governo brasileiro responsável, dependendo
de sua competência. Cada órgão tem a sua competência para atuar no licenciamento. Então, o funcionário daquele órgão que é competente para analisar o licenciamento daquele processo dará a sua decisão também por meio do Siscomex. Então, essas etapas, esses passos, todos fazem parte do Siscomex, são tramitados no Siscomex. O registro da licença de importação pelo importador brasileiro, a análise do setor responsável e a decisão, todo por meio do Siscomex. Na página do Ministério do Desenvolvimento, podem ser encontradas várias informações, por exemplo, a lista de produtos sujeitos a licenciamento, os setores do governo responsáveis pelo licenciamento de importação, bem como a legislação que ampara a exigência da atuação daquele órgão no licenciamento de importação. Na lista de produtos, não sei, tá pequenininho, difícil de enxergar, né? Mas ali o interessado pode encontrar o código na NCM e a descrição relativa a ele, o órgão que atua na análise da licença, que vai se manifestar em relação àquele pedido de importação no Brasil, qual é o ato legal que ampara a exigência da solicitação para aquele órgão, várias informações também, e, além disso, informa se o licenciamento por aquele órgão vai ser automático ou não automático. A outra lista que se encontra nessa página do Ministério é dos setores do governo que atuam, né, no licenciamento de importação, que tipo de produtos, para que tipo de produtos eles se manifestam na importação e a legislação que ampara aquela exigência do órgão anuente, que é chamado no Brasil. O fluxo de importação, então, falando de uma maneira simples e mais objetiva, ficaria dessa forma. Então, primeiramente, se verifica qual é a classificação, qual é o código NCM do produto. Com a habilitação no Siscomex, ele pode verificar o tratamento administrativo. Aliás, a verificação sobre o tratamento administrativo também, existem outras formas de se verificar o tratamento administrativo. O nosso colega da Secretaria da Receita Federal vai tratar um pouco sobre isso também. Então, sabendo o tratamento administrativo daquela importação no Brasil, se a importação for dispensada de licenciamento, ele pode embarcar a mercadoria e, quando chegar, registrar a declaração de importação inicial, o despacho aduaneiro. Mas, se a importação estiver sujeita a licenciamento, que pode ser automático ou não automático, há necessidade de registro de licença de importação no Siscomex. Os setores do governo vão analisar, essa licença fica para análise para os setores competentes para atuação naquele pedido, que irão decidir sobre o pedido de importação. Os setores do governo podem aprovar a licença de importação, podem fazer uma exigência, que pode ser de documento ou complementação de alguma informação, ou podem não aprovar a licença de importação. Se a licença de importação não for aprovada, a importação não pode ser realizada, não pode ser iniciado o despacho aduaneiro de importação. A atuação da Secretaria de Comércio Exterior no licenciamento de importação está focada no aspecto comercial. A Secretaria de Comércio Exterior não faz inspeção de mercadoria. Ela analisa o pedido de importação exclusivamente por meio da licença de importação registrada no Siscomex. Então, a análise da Secretaria de Comércio Exterior é baseada nas informações que são prestadas na licença de importação, e a manifestação também se dá por meio do Siscomex, né? Na maioria das importações que estão sujeitas a licenciamento pela SESEX, o importador deve pedir a licença, deve obter a aprovação da sua licença de importação
antes de embarcar a mercadoria. Então, a maior parte dos produtos está sujeita a licenciamento não automático, que é sujeita à obtenção da licença de importação antes de embarcar a mercadoria no exterior. A necessidade de licenciamento pela SESEX, né, pela Secretaria de Comércio Exterior, pode ser em função do produto ou da operação. Vale a situação mais restritiva. Por exemplo, um produto pode estar dispensado de licenciamento pela SESEX, mas a operação, outras informações daquela importação podem sujeitar a importação a licenciamento, então aquela importação como um todo está sujeita a licenciamento. É sempre a regra mais restritiva. Ou o produto ou a operação podem exigir licenciamento de importação pela SESEX. Então, como a maior parte desse licenciamento se dá de forma não automática, que o prazo é maior para se manifestar, essa negociação tem que ser feita com a devida antecedência, porque por mais que os setores do governo trabalhem para diminuir, né, para fazer a análise, para se manifestarem no menor tempo possível, há algumas operações que podem requerer sim até 60 dias corridos para análise. Há algumas operações que têm uma carga administrativa mais pesada, a solicitação de documentos, há prazos envolvidos, há processos mais longos. Então, essa negociação tem que prever isso, porque se tratar de licenciamento não automático, o importador brasileiro só vai poder embarcar a mercadoria depois que a licença de importação estiver aprovada. Então, uma vez aprovada a licença de importação, o importador tem um prazo de até 90 dias para embarcar a mercadoria. E esse prazo pode ser prorrogado também. É muito importante que os exportadores peruanos conheçam os procedimentos de importação no Brasil, porque há várias informações, há documentos a serem prestados, que são fundamentais no processo. Então, se a documentação estiver errada, ou se tiver alguma informação errada, isso pode gerar um atraso no processo de importação, pode gerar um prejuízo e pode sair mais caro. Então, é necessário que se conheça bem o processo de importação para poder funcionar rapidamente, para o processo ser o mais rápido possível. Então, a Secretaria de Comércio Exterior pode atuar tanto no licenciamento automático quanto não automático, e a lista de produtos, há algumas operações que a Secretaria de Comércio Exterior atua, né? Ela pode atuar tanto em relação a alguns produtos, que podem ser encontrados lá na página eletrônica do Ministério, e algumas operações que também estão sujeitas a licenciamento pela SESEX. Por exemplo, os produtos sujeitos à obtenção de cota tarifária ou não tarifária. Produtos usados, a importação de produtos usados está sujeita a licenciamento pela SESEX. Produtos importados sob o regime aduaneiro de drawback, que são matéria-prima para a produção industrial que vai ser voltada à exportação. Produtos sujeitos a exame de similaridade. Isso está ligado a benefício fiscal, pode ser uma redução, uma isenção ou suspensão na importação do produto. Mercadorias sujeitas à medida de defesa comercial, produtos sujeitos à fiscalização, que pode ser de preços, pesos, medidas, e produtos para verificação estatística. Se fôssemos separar em dois grandes grupos de atuação da Secretaria de Comércio Exterior, poderíamos dizer que são os produtos sujeitos a medidas de defesa comercial, então tem uma relação com a defesa comercial, e também os produtos para os quais são solicitados benefícios fiscais na importação. Então, são os dois grandes grupos de atuação da Secretaria de Comércio Exterior no processo de importação. Sobre a preferência tarifária, nosso colega Eduardo já falou um pouco, né? Então,
o que é chamado de margem de preferência, um desconto no imposto de importação. E, nesse caso, para os produtos peruanos, para a importação de produtos peruanos para o Brasil, há um desconto de 100%, ou seja, o imposto de importação é zero, ele tem o desconto total, não há pagamento de imposto de importação para a importação dos produtos peruanos para o Brasil, em função desse acordo de complementação econômica, que já foi mencionado. Na página também do Ministério do Desenvolvimento, há uma ferramenta, há a menção sobre esse acordo, lá tem a lista, vocês podem verificar que todos os produtos estão com a margem de preferência, estão com desconto de importação de 100% para os produtos peruanos. Então, aqui tem uma parte da lista desses produtos, né, demonstrando que neste ano, né, há vários anos, né, esses produtos já têm uma margem de preferência, né, tem um desconto de 100%. E gostaria de mencionar também uma ferramenta que foi criada pelo governo brasileiro para consultas em relação à margem de preferência, descontos no imposto de importação. Aqui, como exemplo, a gente colocou um produto peruano, um produto têxtil, originário do Peru. Então, em função do ACE 58, esse produto peruano tem uma margem de preferência de 100%, ou seja, se eu quiser importar esse produto do Peru, eu vou pagar zero de imposto de importação. Agradeço muito a atenção de vocês. Deixo aqui o telefone da Coordenação Geral de Importação e o endereço eletrônico e me coloco à disposição para eventuais consultas em relação ao licenciamento de importação da área da Secretaria de Comércio Exterior. Obrigada.